Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Acompanhe a leitura ali comigo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice. Eu estou convencido de que também habita em você. Amém? Até aqui só. Repita comigo: mães de fé não fingida. Quantos aqui podem ser gratos por terem uma mãe de fé não fingida aqui? Levanta a mão. Agradeço o Senhor nesse momento. Agradeço o Senhor, agradeço sua mãe. Obrigado, mãe. Sabe o que eu aprendo aqui? Você pode ser exemplo para os seus filhos. Alguém algum dia pode chegar para o seu filho. Imagine essa situação. Alguém chegando para o seu filho e falando assim, ó: ei, sabe, eu vejo o cristianismo que habita no teu coração, e eu acho isso lindo, mas sabe o que eu acho lindo? É que estava na sua mãe também, e estava na sua avó. Cara, isso é precioso demais. Isso prega de um cristianismo, de uma fé verdadeira. Sabe, eu acho que Deus tem nos chamado aqui, Deus tem um chamado para as mães que estão aqui nessa noite, que é um chamado para uma espiritualidade verdadeira. As mães de espiritualidade verdadeira, elas não formam simplesmente evangélicos de IBGE, sabe? Aquele evangélico não praticante. Mas, cara, as mães de fé verdadeira, elas criam discípulos de Jesus. Quantos aqui podem dar um glória a Deus por isso, cara? Quantas mães estão criando discípulos de Jesus, cara? O quão precioso é isso, tu ter a oportunidade de formar discípulos na tua descendência. As mães de fé não fingida, elas permanecem em Jesus, e as palavras de Jesus permanecem nelas. Sabe, elas são aquelas que pode acontecer o que for, cara, elas vão estar firmes em Jesus. Então, pode acontecer intempéries da vida. Todo mundo passa um momento ou outro por crises no casamento. Então, as mães de fé não fingida também passam por crises no casamento. Elas podem estar passando por uma crise no casamento, podem estar passando por desafios na saúde mental, elas podem estar passando por problemas financeiros, mas deixa eu te contar uma coisa: elas continuam firmes em Jesus, amém? Sabe, elas são como aquele sábio de Mateus capítulo 7, que fala assim, que ela edificou sua casa sobre a rocha. Sabe, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu. As mães de fé não fingida, elas têm o seu alicerce inabalável. Ela está firmada em Jesus, e a segurança dela não está, sabe, numa circunstância. Se algo acontecer, se uma porta de um emprego abrir, ou, sabe, se ela receber algum dinheiro. Não, a segurança dela não está nessas coisas. A segurança dela está em Jesus. Construa sua casa sobre a rocha. Sabe, talvez você que está acompanhando online, ou você que veio nos visitar hoje, talvez você seja uma mãe solteira e veio aqui buscando um consolo ou uma direção, e eu queria que você escutasse isso. Construa sua casa sobre a rocha. Ensine os seus filhos sobre a rocha, porque quando eles crescerem, sabe, as situações da vida vão bater neles, os ventos vão soprar, e eles vão estar construídos sobre a rocha. Eles vão estar firmes, eles não vão se abalar, porque a rocha, que é Jesus, vai manter eles de pé. Então eles vão poder receber propostas, eles vão poder receber, sabe, influências, mas eles não vão se corromper, porque eles copiaram uma fé que veio de você. É lindo porque esse texto, ele fala de coisas que são passadas de geração em geração. Uma fé que é passada da avó para a mãe, para o filho. Cara, isso é um privilégio. E eu queria dizer, talvez a sua família não é assim. Talvez você é a primeira geração de cristãos em sua família. Mas eu queria te dizer, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Sabe, Deus tem te chamado para ser então como Lóide, aquela que dá o primeiro start, aquela que ensina Eunice para ensinar Timóteo. E cara, não despreze isso. Não despreze os momentos com seu filho. Não despreze, sabe, pequenas coisas, porque isso é discipulado.
O seu filho é o seu maior discípulo. O seu filho é a pessoa que você mais tem que influenciar, investir tempo. Amém? E sabe, essa espiritualidade real, ela é muito mais do que um checklist gospel. É muito mais do que simplesmente você vir numa igreja. É muito mais do que vir no culto de mulheres. Eu vim no domingo de manhã, pronto, sou crente, meu filho vai ser crente. Sabe, é muito mais do que isso, cara. É muito mais do que vir num culto no domingo, mas é viver Jesus na segunda. O seu filho, deixa eu te dar uma notícia, mãe. O seu filho, ele sabe o que é pregado aqui na igreja. Ele sabe de certeza. Ele sabe que o pessoal lá do Kids prega, mas sabe o que ele está querendo saber? Qual que é o interesse dele? É se isso é muito relevante para você, para que você viva isso, para que você não leve só como, sabe, um compromisso. O seu filho, ele quer saber se isso é só um compromisso de 1 hora da semana, ou se, sabe, tudo aquilo que é dito aqui em cima, tudo aquilo que é falado ali no Kids ali atrás, se isso realmente tem relevância para a vida dele. Ele olha para a sua vida e ele fala, será que ela realmente pratica aquelas coisas? Será que ela vive aquilo que está sendo dito ali? Quantos aqui podem dar um amém por isso? O que Deus quer, Ele não quer que você seja um Uber para o seu filho para a igreja. Deus quer que o seu filho ache em você um refúgio. Deus quer que você seja um refúgio para os seus filhos, onde ele possa achar discernimento, uma referência de fé, um refúgio onde ele possa se esconder. E cara, aqui eu vou contar uma história meio engraçada. Quando eu escuto essas coisas de passar de geração em geração, algumas coisas, sabe, você pode passar muitas coisas de geração em geração. Muitas pessoas deixam empresas, sabe, empresas, terrenos, carros, motos. Todo mundo deixa alguma coisa para o próximo, mas Deus tem nos chamado nessa noite, chamado as mães principalmente que estão aqui, para deixar um legado de fé. Um legado de fé, um legado de uma fé verdadeira, algo real. E sabe, quando eu penso nisso, que a gente pode deixar algumas coisas para as próximas gerações, em algumas coisas eu fico feliz, em outras coisas eu fico preocupado. Deixa eu contar para vocês. Quem aqui conhece o Luciano Subirá? Levanta a mão. Luciano Subirá é uma referência para nós. Ele é um pastorzão e ele teve um neto recentemente, cara. E tu olha pro neto dele, cara, ele tem aquela orelhinha mais pra fora, aquele olho assim, reto. Cara, ele nasceu, parece que ele vai falar pra ti assim, ó, hoje nós vamos falar sobre cuidado com o corpo. Cara, parece que ele nasceu pronto, igual a cara do Luciano Subirá. Daí eu fui pro outro lado, eu fui pro Juscelio, cara. E eu olhei pro neto do Juscelio, que acabou de nascer. É a cara do Juscelio, cara. E daí, quando eu paro pra olhar pra minha vida, eu tenho um grande medo. Eu tenho um grande medo, irmãos. Sabe, a moça da maternidade lá fazendo a cesárea, ela até tem que desviar do nariz assim, opa. Daí vai nascer e eles vão perguntar, será que é o nariz do Telmo ou do Gego, que é meu pai? Que aqui não tem escapatória, cara. Vai nascer com o narizinho grande. Mas sabe, tem coisas que nós escolhemos passar adiante, que tem coisas que a gente não escolhe, tipo características físicas, coisas assim. Mas tem coisas que nós escolhemos passar adiante. Costumes, cara. Amém? Agora eu queria falar sobre outro tipo de mãe. Outro tipo de mãe segundo o coração de Deus. Tá você para abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 2, versículo 15. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos agora a Belém e vejamos isso como aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê que estava deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviam o que os pastores diziam ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando sobre elas no coração. Repita comigo: mães que guardam o chamado.
Quantos que estão aqui presentes podem dizer que a sua mãe guardou o seu chamado? Que a sua mãe foi uma que gerou o chamado seu no coração dela? Sabe, as mães que geram os chamados... Só vou dar um contexto daquele texto que nós lemos para não ficar voando. Aquele era um texto do nascimento de Jesus. E conta que Maria, ela ouviu tudo que as pessoas falavam sobre o filho dela. Tudo aquilo que era dito sobre o filho dela e ela guardava no coração. Quantas mães que estão aqui já ouviram profecias, palavras, sabe? Alguém chegou para você e falou que o seu filho ia ser alguém, que o seu filho ia ser alguém no reino de Deus, que o seu filho ia salvar muita gente, que o seu filho ia ter um papel a ser cumprido aqui na terra. Levanta a mão. Sabe? As mães que geram o chamado. Só um segundinho aqui. Uma mãe que gera o chamado, ela é aquela que ela ouve a profecia, mas ela não só ouve, ela gera, ela dá direcionamento para o filho dela. Lá em Provérbios 22, versículo 6, a Bíblia nos diz: instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Uma mãe que ela guarda o chamado dos filhos, ela não terceiriza o ensino, o chamado dos seus filhos para o pastor, ela não terceiriza o chamado dos seus filhos para o kids, mas ela investe neles, cara. Sabe, ela é aquela que ela não... O versículo ele nos diz: ensina o menino no caminho, não o caminho. Muitas vezes nós queremos ensinar o caminho. Sabe, filho, tu tem que ler a Bíblia. Filho, tu não pode fazer fofoca. Mas sabe, eu acho que Deus tem nos chamado nessa noite para nós ensinarmos no caminho. Então, o seu filho ele vai olhar para você e você vai estar lendo a Bíblia. Ele vai ver a transformação que aquilo vai causar no seu coração e ele vai dizer: eu quero isso para a minha vida. Sabe, o seu filho ele vai ver você em situações que você pode falar mal de um monte de gente. Sabe, aquela situação que vem na ponta da língua. Tu tem uma informação, uma difamação para fazer e você segura aquilo. O seu filho ele vai te imitar nisso. O seu filho ele está muito mais... Ele vai aprender muito mais no caminho com você, muito mais te vendo do que te ouvindo, muito mais vendo as suas ações do que ouvindo aquilo que você diz. Amém, gente? Sabe por que tem muita gente frustrada com a igreja hoje em dia? Porque eles ouvem um discurso e veem ações diferentes. Eles ouvem um discurso. Então tu pode ver, tem muitos filhos de pastores, filhos de pessoas que gastaram sua vida em igrejas, que gastavam de segunda a segunda na igreja, que estão revoltados. Por quê? Porque eles veem uma ação divorciada, sabe, daquilo que eles escutam. Eles escutam uma coisa, mas a ação que seus pais praticam são outras. Eu acredito que Deus está nos chamando para, sabe, alinhar essas coisas, para alinhar a nossa ação e aquilo que nós falamos, para, sabe, ser uma mãe que guarda o chamado do filho nisso. Uma mãe que guarda o chamado do filho, ela é aquela que ora de madrugada, sabe? Eu não sei quem aqui já teve essa experiência, que só crente raiz já teve. Tu tá ali dormindo de boa, agarradinho aqui no cobertor, do nada tu começa a escutar. E cara, daí tu toma um susto, cara, se tu não estiver bem do coração, capaz de ir pro hospital. Porque, sabe, as mães que guardam o chamado dos seus filhos, elas oram pelos seus filhos, cara. Elas cuidam deles, elas se preocupam mais do que simplesmente em saber aquelas profecias, mas elas se preocupam no decorrer delas, cara. Eu queria dar... Obrigado, Zezinho. Eu queria dar uma palavra de encorajamento, sabe? Não, antes disso, eu queria dar um exemplo. É como se Deus colocasse você, mãe, como aquelas cercas que se colocam ao redor das árvores que são plantadas aí pelas praças. Então talvez você já tenha ido a alguma praça aqui de Criciúma e você já viu, quando eles plantam uma muda, eles colocam uma cerca ao redor. Para que serve aquela cerca? Ela serve para proteger o que um dia pode ser uma potencial árvore grande, uma potencial árvore frutífera. Sabe, mãe,
Para que Jesus tem te chamado? Ele tem te chamado para guardar o chamado do seu filho. Guardar, porque o seu filho ele pode gerar muitos frutos para o reino de Deus. Quantos acreditam nisso? O seu filho ele pode gerar almas para o reino de Deus. E Deus está te chamando para ser essa mãe, a cerca, a mãe que guarda. Eu queria te dar uma palavra de encorajamento. Talvez você está aqui nessa noite e, sabe, você até ouviu essas profecias sobre os seus filhos. Você até ouviu alguém falar que o seu filho ia ser alguém que ia falar com multidões, ia tirar pessoas das trevas, que ia ser alguém relevante para o reino de Deus. Mas sabe, você olha para ele hoje em dia e talvez o seu filho está perdido nas drogas. Talvez o seu filho ele está em baladas, festas, bebedeiras. Mas sabe, eu queria te encorajar. Continue guardando o chamado do seu filho. Continue investindo nele. Sabe, aqui é como se eu fico pensando em Maria aos pés da cruz, lembrando de tudo que ela tinha ouvido falar, que Jesus ia ser um salvador. E sabe, eles tinham um entendimento meio errado naquela época. Ela podia estar comparando aquelas coisas no coração dela e, sabe, mas não faz sentido. Me diziam que ele ia ser o libertador. Me diziam, sabe, que ele tinha um chamado grande na vida dele. E agora ele está ali pregado numa cruz. Mas sabe, eu queria te dizer, não desista dos seus filhos. Se tem algo que você não pode desistir, é de guardar os seus filhos. Amém? Agora nós vamos falar sobre a penúltima tipo de mãe aqui, segundo o coração de Deus. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Êxodo 2, a partir do versículo 2. E ela engravidou e deu luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, esse menino é dos hebreus. Até aqui. Sabe, esse texto aqui, ele é da passagem do nascimento de Moisés. E só para dar um pano de fundo, naquele tempo, os israelitas e os hebreus, eles eram escravos do Egito. E o faraó, ele viu que aquele povo, o povo de Deus, ele crescia em número. Ele começava a crescer de uma forma impressionante. E sabe, ele começou a pensar, o que eu posso fazer para esse povo parar com isso? Porque ele pensou, se estoura uma guerra, eles são perigosos para mim. Eles podem vencer da gente. Então o que a gente pode fazer? E a primeira estratégia dele foi dar mais trabalho. E vendo que isso não funcionou, o que ele fez? Ele mandou matar os meninos no nascimento. E sabe, cara, é até meio engraçado, porque a estratégia de Satanás não muda muito. O que o mundo prega hoje? Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Não ligue. E sabe, o que o mundo prega também? Os filhos são atraso. O Egito continua gritando a mesma coisa, desde lá de trás até hoje. E o que nós vamos fazer com isso? E sabe, eu não sei se você conhece a história, mas Moisés, esse menino que foi resgatado no cesto, ele se tornou um grande libertador do povo. Ele se tornou um grande libertador para o povo de Israel do Egito. Ele foi aquele que foi à frente e libertou. E sabe, eu queria te dizer uma coisa. Talvez você está vivendo nesse tempo agora onde tudo é morte. Sabe, eu vou falar um pouco sobre Joquebede aqui. Joquebede, ela é uma mulher ousada, cara. Sabe, ela é uma mulher ousada, ela é conduzida por Deus. Quem aqui acredita que Joquebede foi conduzida por Deus para colocar aquele cesto com o bebê? Sabe, Joquebede, ela é aquela que ela faz de tudo para manter o filho dela, cara. Ela cuida do filho dela. Eu gostaria que você dissesse comigo assim, ó: mães guiadas por Deus. Joquebede são aquelas mulheres que elas vão contra uma cultura de aborto. Sabe, talvez você está me assistindo online, ou você está aqui presencial, e talvez você engravidou, você esteja grávida, e você olhe
para a situação em que você engravidou. Talvez não foi algo que você queria, talvez não foi de uma situação onde você esteja casado ou coisa assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, cara. Peça para o Espírito Santo te guiar, porque esse menino, ele é digno de ter vida. Ele foi comprado pelo sangue de Jesus. E sabe, não duvide do valor do filho, não duvide do valor da semente que está no seu ventre, cara. Deus pode ter plantado, cara, um libertador dentro de você. Sabe, não deixe que o Egito mate ele. Salmo 139, versículo 13 diz assim: Tu criastes cada parte do meu corpo, Tu me formastes na barriga da minha mãe, Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, Tu me vistes, antes de eu ser nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no Teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Joquebede, elas são mães que fazem de tudo para que o seu filho viva, tudo que estiver ao alcance delas. Sabe, Joquebede, ela era uma mulher guiada pelo Espírito Santo, porque, cara, tu colocar um cesto num lugar para ser achado por alguém que estava mandando matar bebês, para eles pegarem aquele e cuidar daquilo, cara, isso é só se o Espírito Santo conduz. Então, sabe, talvez você está preocupada, talvez você que é mãe solo agora está preocupada com a provisão desse filho, mas sabe, Deus vai levantar provisão até para vir do Egito, daqueles que falavam para ti para abortar, sabe, eles vão sustentar o teu bebê também. Eu quero dizer uma coisa: as mães que são guiadas pelo Espírito Santo, como Joquebede, cara, é muito doido. E às vezes nem é tão... Às vezes quando tu é filho delas, dá até um medo, cara. Porque sabe, elas perguntam para ti assim, ó: ô filho, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ou falando em mineirinho ali para Ana: o que está acontecendo? O que está acontecendo, filho? E daí a gente fala: nada, mãe, nada. Ela fala assim: eu vou descobrir. Eu vou orar e Deus vai me revelar. E cara, eu não sei o que o Espírito Santo tem com mãe, cara. Que elas oram e daí do nada elas sabem tudo o que aconteceu, cara. Sabe tudo. Quem aqui já ouviu a mãe falando assim, ó: eu sonhei contigo essa noite. Nossa, isso aí dava um negócio. Sonhei contigo e foi de Deus. Isso aí dava um medo, cara. Sabe, as mães que são guiadas pelo Espírito Santo, elas são essas que sonham, que obedecem, elas vão até Deus para buscar a direção de como cuidar dos seus filhos. Antes da gente ir para o próximo ponto, eu gostaria de dizer que talvez você criou seus filhos e eles já são grandes, e talvez você está falando assim: tá, tu está pregando para a mãe, e hoje em dia eu não interfiro mais na vida dos meus filhos, mas eu queria te dizer que Deus, Ele é especialista em dar segundas chances, cara. E sabe, às vezes você não foi um bom exemplo durante a criação do seu filho no início, mas o seu filho, ele pode ver a mudança na sua vida no hoje, e sabe, ser impactado por aquilo. E sabe, nossa, minha mãe, ela costumava fofocar e ela não fofoca mais. Nossa, minha mãe era tão avarenta e agora ela não é mais. Sabe, você ainda pode impactar no seu filho, mesmo que você seja, sabe, formada, grande, e seus filhos já estejam adultos. Amém? Agora eu gostaria de pedir licença. Vou falar sobre o último tipo de mãe segundo o coração de Deus. Talvez você me ouviu falar o culto todo. E o seu coração está doendo, cara. Por quê? Porque talvez você tenha tentado ser mãe e não tem conseguido. E sabe, só de eu falar isso, só de eu puxar esse assunto de tentativa de filhos, talvez você feche o seu coração. Feche o seu coração com medo de abri-lo novamente para uma esperança. Sabe, você talvez está pensando: eu não vou abrir meu coração para minha esperança ser frustrada novamente. Eu não vou ter filho. Não importa, eu já tentei de tudo. Mas sabe, eu queria que você abrisse o seu coração nesse momento para o Espírito Santo estar falando com você, amém? Eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia em 1 Samuel capítulo 1. Capítulo 1, versículo 19. A Bíblia nos conta lá em 1 Samuel de uma mulher chamada Ana. Ana era uma mulher estéril.
Talvez você está me escutando agora e você seja estéril. E sabe, só uma mãe que não pôde gerar, só uma mãe que tem encontrado dificuldades em gerar, sabe a dor que é isso. Sabe o quão difícil é isso. A esterilidade corta o coração. E sabe, Ana, ela ia todos os anos levar o seu sacrifício para o Senhor. Todos os anos ela estava ali e ela pedia, sabe, para o Senhor. Ela falava assim, ó Deus, eu quero um filho. Eu preciso de um filho, Deus. E sabe, passava, Ana, ela via, parece que quando tu não consegue ter filho, sempre tem uma grávida perto de ti, cara. E tinha uma mulher que ela chegava diante de Ana, e ela chegava sempre para intimidar a Ana. E Ana, ela chegou a um ponto, cara, onde a dor que ela tinha dentro dela, de não poder gerar filhos, era tão grande, que era como se fosse um luto. Quem aqui já foi num velório e encontrou alguém que não conseguia nem falar palavras? Sabe, fica balbuciando, e sabe, chorando, quebrado. Ana estava nesse estado aqui, a ponto de, sabe, Eli, que era o sacerdote, ele achava que ela estava bêbada, de tão quebrada que ela estava naquele momento. E Ana, ela fez uma oração, ela disse assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar ele para você. E sabe, eu queria convidar você para ler o versículo 19 ali comigo. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana, que era o marido de Ana, teve relações sexuais com Ana, a sua mulher. E o Senhor lembrou dela. E o Senhor lembrou dela. E o Senhor lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Se você é mãe tentante, o Senhor, Ele se lembra das suas lágrimas. O Senhor, Ele ainda se lembra, sabe, da sua dor. Ele se lembra dos seus desejos, das suas orações. Às vezes, nós estamos em momentos que nós não sabemos se Deus escuta nossas orações. Deixa eu te falar uma coisa. Deus escuta as suas orações, cara. Deus escuta as suas orações. Me permita contar um testemunho para você. Tem uma mulher, uma membro aqui da aba, que ela tinha um sonho, cara. O sonho dela era ser mãe. E ela tinha sonho de ter 5 filhos. Sonho de ter 5 filhos, cara. Hoje em dia isso é loucura. Acho que só minha mulher para querer isso hoje em dia. Mas sabe, ela queria ter 5 filhos. E essa mulher, ela começou a tentar ter bebê. E sabe, ela começou ali, teve um aborto involuntário. Daí tentou de novo, teve outro aborto. Tentou novamente, teve outro aborto involuntário. Na contagem total, foram 5 abortos involuntários. 1 para cada filho que ela queria ter. E se a história não pudesse ficar pior, quando eles abriram para tirar o último, eles viram que todos os ovários, que os óvulos e que as trompas, os ovários e as trompas, eles estavam contaminados com câncer. Tinha metástase neles. E sabe o que eles tiveram que fazer? Eles pegaram e cortaram as trompas e deixaram só o útero. Agora você imagina uma mulher com o sonho de ter filhos, que agora, além de ter um trauma de ter perdido 5 filhos, 5 gestações, agora ela se encontra num lugar onde ela não pode mais ter. Um lugar onde isso não é mais possível para ela. E sabe, essa mulher, ela espera um tempo e ela, sabe o que ela fez? Deus deu um coração adotivo para ela. E ela adotou uma menina linda, cara. Pensa numa menina linda. Ela adotou uma menina bonita, perfeita, assim, ó, toda periquitadinha, assim, ó, bonitinha, cara. Sabe? E ela adotou aquela menina e ela não sabia, mas quando ela adotou aquela menina, ela tinha acabado de receber um presente do Senhor. O Senhor deu para ela, sabe o que? Um coração de mãe. Quando ela adotou aquela menina, Deus deu para ela um coração de mãe. 6 meses depois que ela adotou essa menina, ela começa
a ter alguns sintomas de gravidez. E ela, eu não posso ter filhos, eu não posso gerar, não tem como eu gerar, eu não tenho os órgãos necessários. Eu esqueci de contar que na cama ali do pós-operatório, de quando ela tirou os órgãos, um pastor foi orar por ela. E sabe, o pastor falou assim, Senhor, faz como o Senhor fez com Ana, dê filhos para ela, abre a madre dela. E sabe, ela cética, ela já era, mas naquele momento de dor, esse cara não sabe o que ele está falando, sabe, ignorante. Que raiva desse cara, tá falando isso aí, que falta de respeito comigo, que religioso, eu não posso ter filho, ele não vê. E sabe, cara, quando ela começou a ter aqueles sintomas de gravidez, ela ia no médico e o médico dizia assim, cara, isso aí é a ponta do intestino, isso aí deve ser mais câncer em ti, vamos tirar. E ela dizia, não, eu vou ver, eu já fui 5 vezes até o final, deixa eu tentar essa. E cara, sem nenhuma possibilidade, os médicos no dia da cesariana, porque não sabia nem se era nascimento ainda, no dia da cesariana, aquela sala parecia uma sala de Grey's Anatomy, assim, cheio de gente querendo ver se aquilo, que era isso. E eles abrem aquela mulher e eles veem só o útero e um bebê, sem trompas, sem ovários, sem trompas e sem ovários. O Senhor fez um milagre. O Senhor deu uma filha para aquela mulher. E sabe, a medicina, naquele momento, eles olharam aquilo e eles falaram assim, tá aí mais de uma daquelas circunstâncias que a medicina de hoje não explica, mas futuramente vai explicar. Sabe, mas nós sabemos o que aconteceu. Deus abriu a madre daquela mulher. E sabe, se isso não fosse abundante graça o suficiente, 5 anos depois, essa mulher que não tinha os órgãos, ela começa de novo a ter sintomas de gravidez, cara. Essa mulher que sonhava ter 5 filhos, agora já tinha 2 meninas, e Deus deu mais um menino para ela, cara. E sabe, Deus abriu a madre dessa mulher. Talvez você está aqui e você está tentando ter filhos. Eu queria dizer, não perca a esperança. Sabe, eu queria convidar o grupo de louvor para subir. E eu queria perguntar, tem alguma mãe tentante aqui? Você pode levantar sua mão. E, sabe, para encerrar a história, eu queria dizer para você que essa mãe que não tinha os órgãos, essa mãe que não tinha possibilidade de ter filhos, é a minha mãe. Essa mãe, essa mulher que não tinha como, não tinha via natural para isso acontecer. Eu queria convidar minha mãe para vir aqui. Pode subir aqui, mãe. Mãe, antes de tudo eu quero te honrar. Eu vou fazer você chorar. Quero te honrar. Eu quero te agradecer por não ter parado nas frustrações dos abortos involuntários. Eu quero te agradecer por não ter parado nos diagnósticos. Eu quero te agradecer por não ter sido parada pelas vozes do mundo. Quero te agradecer por tu ter seguido até o fim, por tu ter investido no reino de Deus. E sabe, mais do que tudo, por ter sido essa mulher que tu é. E sabe, nesse momento, gente, eu queria que você, que é mãe tentante, que está aqui nesse lugar, você não precisa levantar sua mão, porque eu sei que talvez isso seja constrangedor para você, é uma dor que dói muito. Mas eu queria convidar você para colocar a mão no seu coração. E eu vou pedir para minha mãe, alguém que foi curado, para ela fazer uma oração. E nesse momento eu acredito que o Espírito Santo pode abrir a sua madre. Eu acredito que o Espírito Santo pode fazer, assim como fez com Ana, sabe, nesse dia das mães, te dá uma esperança, sabe, fazer mães no dia das mães. Quantos aqui creem, amém? Então eu vou pedir para minha mãe estar orando por você. Coloque sua mão no seu coração. Se você está com vergonha, fica no seu lugar. Mas se você quer se jogar aos pés do Senhor, o altar está aberto. Eu sei
Eu sei dessa dor. Eu conheço essa dor do lado de dentro. Mas eu quero dizer para vocês que Deus que fez em Ana, que fez em mim, pode fazer em você. Eu não tinha uma dificuldade, eu tinha uma impossibilidade. Só que tem um Deus que pode todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti, Senhor, mulheres que estão aqui, mulheres que estão nos assistindo, mulheres que colocam aos Teus pés um ventre vazio. Um vazio, Senhor, que se reflete numa dor emocional. Um vazio, Senhor, que se reflete em frustração, em dor, em lágrimas, em medo. Deus, que o Senhor pegue esse medo, que o Senhor sopre vida nesses ventres, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Assim como o Senhor fez no vale de ossos secos, que essa mulher tenha a madre dela aberta, em nome de Jesus. Vem com cura, Senhor, sobre os ventres doentes, em nome de Jesus. Se a doença, Senhor, ela for emocional, que o Senhor cure. Oh, Pai, em nome de Jesus, que essa mulher, ela possa iniciar hoje o caminho de uma nova geração. Em nome de Jesus, seja abençoada, que o Senhor abra a sua madre, em nome de Jesus. Creia, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje. Te agradecer, Senhor, pelas mães que tivemos. Por mais que elas possam ter falhas às vezes, ou não ter feito tudo da forma certa, mas nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu isso. Nós queremos Te agradecer por elas e Te pedir, Senhor, ensina-nos, Senhor, a ser melhores mães, melhores pais. Nos ensina a conduzir, Senhor, as próximas gerações de uma maneira que agrade o Senhor, de uma maneira que nós venhamos a passar uma fé verdadeira para eles, Senhor, de uma maneira onde eles possam ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor, assim como nós tivemos. Nós Te honramos e agradecemos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Aplaude, Senhor, amém. Estende a mão para mim. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos. Vá em paz.